Bom dia, gente. Bom dia. Como é que vocês estão? Bom dia, bom dia. Esperar o pessoal entrar. Bom dia, bom dia. Vou colocar aqui o resultado. Tô procurando aqui uma foto de uma pessoa que teve um resultado muito legal com o jejum intermitente recentemente. Tá sem som. Agora você. Todos eles têm som. Bom dia. Estou precisando perder a barriga. Bom dia. Você tem gordura localizada. Você já praticou jejum, Sueli? Jejum intermitente é super interessante. É uma estratégia fantástica por conta... Sabe por quê? Uma das coisas... Quem está entrando, vocês podem digitar detox. É um protocolo para quem gostaria de passar por esse processo aí de detoxificação, de perder essa gordura, de melhorar a saúde. Por quê? Gente, o jejum é a ferramenta muito, muito, muito interessante quando se fala em desinflamar. Hoje, a grande maioria, bom dia, preciso perder mais na barriga. O jejum é uma ferramenta incrível. Por que o jejum tem tantos benefícios? A receitinha a gente coloca lá tanto no clube quanto no protocolo detox também a gente coloca a desparasitação, tá? Que existem várias formas. Então o jejum é uma ferramenta incrível para você reduzir a inflamação. É incrível. Muitas pessoas, quem aqui, por exemplo, já tentou tomar remédio, tomar medicação e não teve resultados? Quem aqui já tentou outras coisas e não tem resultados, mesmo fazendo os itens corretamente? Sei lá, quem aqui foi num nutricionista comum e fez uma dieta lá comendo 6 vezes e não teve resultado? Quem tiver aqui pode compartilhar sua experiência, que é muito legal as pessoas compartilharem. Deixa eu abrir. Então, a questão, eu tentei de tudo. Você já tomou até remédio, né, Cleia? E eu falo sempre, um dos problemas maiores que as pessoas têm no dia a dia, da gente não conseguir controlar a alimentação, vem de um desequilíbrio, quase todo mundo. Mas eu sei que a grande maioria das pessoas querem emagrecer, mas remédio, nutricionista... Cleia, você fez a dieta comendo tudo certinho que a Nutri te mandou? Você fez tudo certinho? Como é que foi essa parte? Você fez lá por quanto tempo? Eu gostaria de ouvir o depoimento de vocês, que isso também ajuda a gente até a entender mais e a poder e saber ajudar. Pior que não, você não conseguiu seguir o cardápio, né? A grande maioria das pessoas tem a dificuldade de seguir, porque um dos maiores problemas que nós temos em relação a ter controle na alimentação, eu todos os dias digo, vou começar hoje, mas aí hoje eu já comi uma coxinha, um pão de queijo, aí quando já termino, já me sinto fracassada. Emily, aí você sai de casa, Emily, sai para comer a coxinha ou a coxinha tá na sua casa?
Eu acho que hoje em dia existe essa questão do ambiente que a gente vive, ele tem muito estímulo de alimentação o tempo todo, né? As pessoas, assim, a gente só sobrevive, né? Conforme aí o nosso ambiente, a gente vai tendo muito estímulo, a gente não sabe dizer não muitas vezes, e aí vai acontecendo esse ritmo de alimentação. E um dos pontos que deixa você nesse ponto, no caminho do trabalho, é porque você já faz isso, né? E acaba que isso se torna uma rotina, então uma questão comportamental. Quem tá entrando, pessoal, pode digitar detox, que vocês vão ter acesso ao nosso link aí do detox, que é um protocolo muito, muito interessante para quem quer perder gordura localizada, para quem quer dar esse start aí no jejum. Então, muitas das vezes a gente tem esse desequilíbrio na alimentação por já estar em desequilíbrio alimentar. Uma pelos nossos hábitos e uma pelo nosso corpo também já está todo inflamado. Qual a sua opinião sobre as famosas canetinhas para auxílio na perda de peso? Então, a perda de peso, eu até falei isso ontem. As mais recentes, o que elas fazem? Elas reduzem a sua vontade de comer. Elas mexem no seu organismo de uma forma que você vai ter menos fome, você vai olhar para o alimento e não vai querer comer. Não é para todo mundo que acaba tendo o mesmo efeito, mas algumas pessoas têm e elas perdem muito peso. Mas de semana passada eu consegui fazer 41 horas de jejum, meu recorde. Nossa, parabéns, Thaís, parabéns, parabéns. E aí, gente, o que acontece? Você reduzindo a vontade de comer já é um grande sinal, certo? Porque aí você, sem vontade de comer, você não vai ficar desesperada para comer. E para quem pratica jejum, por exemplo, se você faz a desparasitação, se você suplementa, se você começa a fazer o jejum intermitente aos poucos, essa vontade de comer reduz também. Acontece exatamente um sintoma muito parecido com esses remédios que inibem o apetite, certo? E a grande vantagem do jejum é que o jejum ele não tem efeitos colaterais, nem a curto nem a longo prazo. E, gente, todos os dias eu recebo pessoas na consulta, todos os dias. As pessoas falam, Flávia, eu tentei a canetinha, tentei isso, não deu certo pra mim. Não tive o efeito esperado. Não tive, né, nenhum efeito. Perdi 2 quilos, não adiantou muita coisa, enfim, né? Então, para muitas pessoas também não funciona. Agora, o grande segredo da vida de você ter controle na sua alimentação, no seu peso, é o quê? Parar de ter vontade de comer. Porque às vezes a vontade, a fome, elas são os maiores pontos que atrapalham você comer. Uma que tem gente que realmente tem fome demais. Vocês, no seu caso, você tem mais fome ou mais vontade de comer? Então, esse é o ponto. Quando a gente fala nessa constante vontade de comer sempre, tem um ponto em desequilíbrio. Que eu falei, gente, não é normal a pessoa ter vontade de comer o tempo todo. Não é normal a pessoa comer e nunca parar de comer. O jejum não perde músculo junto com a gordura, não. As canetas perdem, que eu vejo muita gente relatando que muita gente que tem tido esse efeito de perder muita massa muscular. Eu vejo muito, você vê até pelo rosto, as pessoas têm... Fernanda, você come o tempo todo e você tem fome ou vontade de ficar beliscando? E vocês já investigaram sobre a desparasitação? Vocês já pensaram sobre isso? Às vezes tem tudo a ver com isso. A compulsão... Porque, gente, pensa. A pessoa que começa, como a nossa amiga ali falou, ela começou o dia indo na padaria, certo? Ela come lá a coxinha no caminho do trabalho. O que acontece quando você come carboidrato ali na primeira refeição do dia? Vai lá, você come, o seu organismo vai ficar fermentando muito. O que é um ambiente fermentativo? O que acontece? É um ambiente super proliferativo para bactérias e parasitas. Aí você vira um criame. Você vira um criame aí de parasitas, entende?
não consigo jejuns maiores porque a vontade de comer me vence. Então, você já fez desparasitação? Esse protocolo da Anitta não é eficaz. Esse protocolo básico, ele não é eficaz. Ele pega muito pouco. E vocês viram as notícias que eu tenho postado que um parasita pode viver até 30 anos? Pode viver 10 anos tranquilamente. Você já pensou que essa vontade louca de comer o tempo todo seja em função disso? Vocês já imaginaram? Eu até então, gente, eu realmente não tinha essa pista. Algum tempo atrás, eu já pratico jejum há muitos anos, né? Como você já sabe. Eu acredito que as pessoas que praticam jejum, que suplementam, que vão se ajustando naturalmente, o corpo dessa pessoa, ele vai ficando menos suscetível e menos vulnerável aos parasitas. Porque a gente não come o tempo todo, o corpo fica assim, né? As pessoas reduzem muito os carboidratos, então fica um ambiente menos proliferativo e naturalmente as pessoas que praticam jejum têm aí um controle maior nesse equilíbrio de bactérias, de parasitas. Eu acredito nisso. Tanto é que quem faz jejum prolongado faz uma desparasitação natural, né? Eu já compartilhei várias histórias aqui com vocês. E recentemente uma moça que ela tava no jejum de, sei lá, 20 dias, quando ela foi no banheiro, ela falou que saiu muita coisa. Que ela nem imaginava que ela tinha tudo aquilo dentro dela. Então isso acontece, né, para quem faz jejum, mas claro, não é todo mundo que faz jejum prolongado. O que fazer quando o jejum inicial dá dor de cabeça? Sal integral na água, magnésio. Esses 2 itens são importantíssimos. Aí você imagina, né? A pessoa que pratica jejum ao longo dos anos, que vai melhorando a alimentação, ela está mais saudável nesse quesito. Agora, comparando com essa pessoa que come coxinha, como a nossa amiga. Desparasitação é um protocolo que você faz para mandar os parasitas embora. É isso. E às vezes você tem e nem sabe. E às vezes essa vontade de comer o tempo todo, de beliscar, seja por consequência disso. Eu sei que muitos médicos, né, até nem acreditam, não falam. Ontem eu postei esse vídeo, deixa eu colocar aqui para vocês a moça explicando. Olha só que interessante. Your eyes can tell whether you have parasite infestation in your body or not. So if you look at the white part of your eyes, yeah, so the lower part and the upper part you need to see. When you look at the lower part and you see blood vessels like shown in this picture, then you have parasite infestation in the gut area, in the abdominal cavity area. Yeah, if you have the web-like structure, the blood vessels are visible, like in the picture, in the upper part of the white area of your eyes, then there is high probability that you have parasite infestation in the brain area. So these are the signs, and if you see these signs, then you need to go for a deep dive parasite detox, parasite cleansing, and you will see many diseases vanishing from your body. So save this video, share it with your friends and relatives as well. Very effective way. Então, o que ela explicou ali, né? Que essa região dos olhos, nessa parte branca, se você tem aquelas veias, como ela mostrou ali, muito saltada, ela disse, conforme essa médica, a probabilidade de, quando é na parte inferior, tem maior concentração na parte de baixo e na parte superior no cérebro. Muita gente tem, essa médica, se não me engano, ela é indiana. Ela é indiana e com certeza, né, na Índia tem corre pro espelho. E aí, o que vocês viram lá? Ó. E é isso, gente. E são vários protocolos, né, de desparasitação. Eu falo, essa coisa de fazer uma vez por ano. E é interessante isso, que ontem eu atendi uma paciente minha, que ela mora no Rio de Janeiro. E ela lá no Rio de Janeiro, ela disse que tem 2 cachorros, duas cachorrinhos fêmeas. E os cachorros, eles vão pra creche. Eu acho... Ai, gente, o máximo. Porque o que aconteceu? Como elas vão pra creche, as cachorrinhas,
O veterinário manda ela fazer a desparasitação nos cachorros todo o mês. Porque ela tem contato diariamente, assim, né? Toda semana tem contato com outros animais, né? E tem contato com a terra, enfim. Então, os cachorrinhos que vivem dentro de casa, eles fazem a desparasitação todo mês. Então, eu digo, os veterinários, eles estão muito mais atentos às coisas até do que alguns médicos, né? Porque eles estudam, não sei, não sei dizer qual que é a questão. Mas, e a gente tem contato constante também, né? Obviamente, quem tem pet tem uma possibilidade maior de ter essa questão de parasitas constantemente. Né, porque o bichinho fica exposto, você sai de casa, ele vai lá, faz xixi, enfim, tem contato com bactérias o tempo todo. Só que a questão maior, eu acredito que hoje nós estamos muito mais suscetíveis, eu até falei isso ontem, porque a nossa alimentação ela é muito propícia ao crescimento contínuo desses parasitas no nosso organismo. Porque a gente consome muito carboidrato, igual a gente estava falando, né? Você começa o dia com a coxinha, o pão, o seu organismo vai ficar fermentando, isso vai ficar em crescimento. E você tá sempre ali um criame, né? E eu acredito muito nisso, porque eu como pessoa, assim, individualmente falando, eu sempre tive muitos problemas de saúde, muitas alergias. Quando eu faço meu teste lá, meu exame, meus eosinófilos sempre deu alterado. Não só os eosinófilos, mas também os vários. Quando você vai ver seu hemograma lá, tem alguns níveis que você percebe quando estão alterados, tem a ver com essa questão de muitas bactérias e muitos parasitas, tá? E no meu caso, eu acho que isso sempre fez muito sentido, sim, porque eu sempre, desde a adolescência, criança, eu já tinha muitos problemas de saúde. E provavelmente por esse excesso aí de parasitas, de bactérias, alergias, essa bagunça toda. Claro que a minha alimentação sempre foi o principal influenciador. Ó, pão com ovo, queijo e café. Meu corpo acostumou com jejum 24 horas, já emagreci 22. Você só faz o de 24, Everton? Entra lá no detox. Tem que variar, tem que alternar. Quando você tem que alternar para continuar tendo estímulos diferentes. Alternância, suplementação, desparasitação, tudo que vai dar um novo estímulo e vai dar uma limpeza aí no seu organismo. E, gente, isso é tão real, porque a partir do momento que a gente começa a ver essa parte, né? Desde o ano passado eu comecei a estudar sobre desparasitação. Comecei a fazer uns testes aqui em casa, comigo mesma, em casa, com a minha filha, com meu marido, enfim. Gente, é sucesso, vai melhorando toda a parte inflamatória, a parte da pele. Vocês viram o caso dessa moça, né, que eu compartilhei ontem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar a imagem dela aqui. Ó. Aqui não dá pra ver a imagem toda, mas essa mulher, ela começou a ter dores abdominais. Pareciam dores estomacais. Buenos dias, Renato, buenos dias. Chá de cravo é um ótimo desparasitador. Tem alguns desparasitadores naturais. Chá de cravo, como que é aquele? Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio é fantástico se tomar em jejum. Não tem, Cleia, a gente coloca só nos desafios, nos programas, viu? Os protocolos de desparasitação. Olha, então essa mulher, ela começou a ter dores abdominais, certo? Aí, o que aconteceu? Ela foi no médico, o médico percebeu que ela tinha um tumor na região abdominal. E o médico falou, é um câncer, vamos fazer uma cirurgia e vamos extrair esse câncer. Chegando no dia da cirurgia, o médico fez a cirurgia. Quando foi retirar, engraçado, diz que o tumor, o cisto tinha lá um tamanho de uma laranja.
Aí a mulher acordou da cirurgia, ele falou assim: tenho uma boa notícia para você. Você não tem câncer. O que você tem era um monte de parasitas e era uma tênia, gente. Até os médicos acredito que tenham ficado chocados. Ele falou para ela que a tênia pelo menos estava lá há 10 anos. Há 10 anos. Vocês acreditam? Gente do céu. Aí ela falou, por um lado eu achei ótimo, né? Porque tava achando que era câncer, enfim, e era uma coisa que tava vivendo dentro de mim lá. Inclusive, esse tipo de parasita que tava nela, essa mulher é do Canadá. Esse tipo de parasita que estava alojado é um parasita que ele é muito comum nos coiotes lá na região montanhosa do Canadá. E ela mora lá, nessa região montanhosa do Canadá. Então, é um tipo de parasita muito comum entre os coiotes da região. Olha que interessante. Então, eu falo, se você tem um contato com pet, se você tem gato, se você tem cachorro, gente, é a coisa mais comum. Precisou ser aberta para saber. Você já imaginou, Amanda? Precisou ser aberta. Eu acho que se a gente fosse se abrir, a gente ia ter surpresa. Eu falo, eu espero que logo em breve a gente tenha um tipo de verificação não invasiva que a gente consiga se ver por dentro. Porque quando a gente tiver a noção de se ver por dentro, eu acho que a gente vai mudar muito os nossos hábitos. Como esse médico disse que era câncer só de olhar. Porque eu acredito que era pela configuração do tumor, do cisto. E, gente, vocês sabem, olha, ontem eu postei sobre esse vídeo dessa indiana que observa a região dos olhos. Faz um café ali para mim. O que aconteceu? Eu recebi um comentário, uma pessoa ficou muito indignada aqui comigo, muito indignada. Me mandou um monte de... Eu até compartilhei alguma coisa nos stories. A pessoa ficou possuída. Você tá enganando as pessoas falando isso, que isso... Você é uma charlatã, você vai... Enfim. Daí eu fui lá e postei o vídeo da indiana mostrando ali a região dos olhos, né? Porque não fui eu que inventei. Eu vi ela, é uma médica, ela lá da Índia, enfim. Ela tem esses protocolos também de medicina mais natural. E aí eu postei o vídeo, ó, gente, tá aqui. Não tem por que mentir. As pessoas vão acreditar. Ok. Aí ela disse, e o médico? Daí ela falou assim, o médico, o oftalmologista sabe disso, se informe, não sei o que, como se o aval do médico fosse... o aval do médico fosse o ápice. Mas vocês veem isso? Olha, no caso dessa mulher, o médico achou que era o câncer. Foi lá e abriu a mulher. Eu acredito que talvez pelo tamanho da tênia que estava lá, talvez só removendo cirurgicamente mesmo, que tem alguns casos de alguns parasitas que eles estão tão grandes que tem que ser através de cirurgia. Mas, enfim, até isso ser detectado, enfim. Então, eu digo, gente, o que a gente tem que entender, o médico não é a figura absoluta. Muitos erram, muitos não têm a noção e muitos nem acreditam que a gente tem esse contato e tem essa vulnerabilidade a parasitas. Tanto é que hoje em dia poucos médicos indicam a desparasitação. Eu conheço alguns que indicam, mas muitos nem acreditam que isso existe. Então, essa falta de conhecimento, de repente, não é nem falta de conhecimento, é falta de abertura para a expansão do conhecimento. Porque igual acontece isso, né? A informação chega até mim. Eu tenho alguns amigos, eu sigo alguns médicos que já falam sobre isso. Inclusive a doutora Alexandra Vasconcelos, que é uma médica que fala de jejum, ela acabou de escrever um livro sobre as bactérias que curam. E ela aborda sobre essa questão de micro-organismos, parasitas, bactérias, enfim. Então já é um conhecimento muito recorrente. Então tá, o conhecimento chegou até mim, a informação chegou até mim, eu entendi como algo interessante, como algo útil. Então vamos lá, vamos pesquisar. Essa é a minha postura, né? Só que muitas pessoas não têm isso, as pessoas se ofendem, gente. Aí uma pessoa veio aqui nos comentários, ela veio falar pra mim, Flávia,
muita gente não gosta de você. Muita gente não gosta do seu conteúdo. Muita gente não gosta de você, simples assim. Porque o que você fala é uma ofensa para elas. Porque quando a gente fala da obesidade, ou quando a gente fala assim que o jejum intermitente é uma ferramenta incrível, que o jejum pode te transformar e que só depende de você, certo? Muita gente tem muito sucesso com o jejum, mas depende de você, não depende do remédio. Tem algumas ferramentas que vão te ajudar, por exemplo, suplementação. Essa questão da desparasitação vai te ajudar. Atividade física vai te ajudar. Várias coisas vão te ajudar. Completamente vão ser úteis na sua estratégia de ganho de saúde. Eu não digo nem só de emagrecimento. Mas depende de você. Então, bom dia, Somo. Bom dia. Então, quando as pessoas entendem, e muita gente ama seu conteúdo salva vidas. Obrigada. Eu mesmo faço desparasitação natural com tinturas, faço de 2 em 2 meses. Eu tô fazendo todo mês também, todo mês eu tô fazendo. Minha filha acabou de formar em medicina e eu já fiz ela começar a te seguir. Denilson, a gente tá precisando de uma médica na equipe, tá? Fala pra ela mandar uma mensagem pra mim. E muita gente gosta e sinto honestidade em você. Obrigada, engenheiro. Eu pratico jejum todos os dias. Tomo chá de cravo com louro, gengibre e canela. Me ajuda a manter o jejum, fantástico. Então, quando as pessoas, né? Quando eu chego pra você e digo que depende só de você, não depende do médico, não depende, né? Depende de você. As pessoas não querem essa informação, né? Então, de alguma forma, tem esse ranço mesmo. As pessoas têm... assim, eu sei que tem muita gente que gosta de mim, mas... igual eu falo, essa pessoa que mandou uma mensagem, ela nem me seguia. E assim, ela mandou um textão tal, eu fui lá e nem li e bloqueei. Porque eu tenho evitado realmente ler esse tipo de ofensa. E aí ela foi lá de um outro perfil, fake também, e continuou escrevendo. Então, assim, é uma resistência. E eu falo pra vocês, o conteúdo que a gente coloca aqui é totalmente baseado em evidência. Tem uma referência, né? Eu sigo muita gente de fora do Brasil. Eu uso o Instagram, a internet, para me nutrir de bons conhecimentos, né? Então, assim, o meu tempo que eu tô olhando muito conteúdo também sobre o que eu posto, até para me inspirar. Então, sobre essa questão da desparasitação, sobre essa questão do suplemento, sobre essa questão do jejum, tudo que acontece, eu tento sempre estar aqui postando para vocês, para ajudar, porque eu sei que a informação, gente, a informação é muito mais importante do que você ter dinheiro. A informação é muito mais importante. Sabe por quê? Porque se você tem a informação correta, se você segue as pessoas certas que podem ser a ponte para o conhecimento que você precisa ter para alcançar um objetivo, é sobre isso. Porque tem muita gente com muita grana, de verdade, e que chega no momento da doença, ela não tem a informação correta. Primeiro, ela já, né, muitas das coisas que a gente tem certos tipos de doença é devido já a alguns hábitos que nós temos, né? A pessoa que desenvolve um câncer, a pessoa que desenvolve o diabetes, a pessoa que desenvolve qualquer doença, vem de um estilo de vida já de muito tempo, né? Então, a pessoa, não que é culpa, não é a nossa culpa, mas os nossos hábitos nos levam à doença que a gente tem. Isso é fato. Então, principalmente por conta da alimentação. Então, por conta da alimentação, muitas das doenças que eu tenho vêm por conta dos meus hábitos alimentares. Só que a gente só descobre isso quando a doença chega, infelizmente. A gente não dá bola para isso, né? A gente, enquanto tá saudável ou enquanto a gente funciona de alguma forma, a gente continua indo na padaria todos os dias comer coxinha. Fato. No dia que eu acordo com uma dor ou com algo, eu descubro um diagnóstico de uma doença que vem de uma questão inflamatória, aí eu vou começar a me questionar, infelizmente, né? Quando a doença vem, eu vou me questionar. Só que, se eu não tenho conhecimento, se eu não
tenho o conhecimento adequado para auxiliar no controle da minha doença ou na remissão da minha doença, eu posso ter muita grana, eu vou fazer os tratamentos errados, eu vou seguir as orientações erradas. E como eu já estou doente, o meu corpo já está em declínio, certo? O meu corpo já está ali indo num sentido que eu não gostaria. E aí qualquer coisa que eu vá fazendo aí, continuando fazendo errado, isso ainda vai me prejudicar ainda mais, porque eu já estou no quadro da doença, certo? Então, eu digo, a informação, você ter esse conhecimento, essa abertura para as informações, é muito importante. Elas podem te colocar num patamar além de que uma pessoa que tem grana, que a pessoa que às vezes tem grana, não tem conhecimento, não tem sabedoria, ela vai lá seguir o médico que vai entupir ela de remédio e que talvez não vai ser efetivo. E aonde que se ela recebe a informação que ela pode mudar hábitos alimentares, que ela pode fazer uma suplementação, que ela pode ir por um caminho de reduzir a inflamação de uma forma geral, ela pode ter um sucesso maior, né? É isso. Você tem o dia do lixo? Eu não tenho um dia do lixo, que eu saio comendo tudo que eu vejo pela frente. Nem tenho vontade. Mas de vez em quando eu como um docinho, sim. Eu nunca deixei, gente, de comer 100% algo fora da dieta. Então, às vezes eu como um doce. Às vezes eu como uma pizza de vez em quando. Então, eu consumo coisas. Eu falo pra vocês que minha questão, eu gosto muito de gin, né? Na parte dos drinks. Cerveja eu não tomo nunca, mas o gin, um drink aqui ou outro, eu nunca deixei de 100%, né? Eu não tomo todo dia, mas doce eu não como todo dia, mas de vez em quando eu como. Então, assim, faz parte da vida você ter as exceções, né? É que hoje, realmente, quando você chega num equilíbrio maior de controle, enfim, você se sente bem. Se você tá com os minerais todos equilibrados, se você tá desparasitada, você não sente muita vontade. É incrível, gente, é incrível. Reduz muito a vontade de comer bobagem. E hoje também, com a informação, eu vejo muitas coisas. Eu gostava, até pouco tempo atrás, eu comia muito aquelas Ruffles, sabe? Aquelas batatas, que nem é batata. Lay's, minha filha ama também. Gente, daí eu sempre comia. Praticamente toda semana comia um pouco. Eu estava vendo um vídeo de como era feito aquela Ruffles. Obrigada por não ouvir as pessoas do contra. Você está ajudando muitas pessoas. Eu amo seu canal. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Amanda, pelo carinho. Meu sonho é chegar ao nível de controle alto. Mas é uma construção, né? Um caminho. Eu tenho 10 anos, né, gente, de jejum. 10 anos é muito tempo, uma década. Então, assim, conforme o tempo vai passando, esse controle vai acontecendo. Só que as pessoas desistem, essa é a questão. As pessoas desistem completamente. Ah, passei uma semana comendo a mais, dane-se. Aí vai pro brejo tudo. E aí não tem a constância. Por mais que você passe, vá numa viagem, coma tudo que você queira. Mas eu falo sempre tenha o caminho, sempre tenha na sua cabeça que é uma trajetória. Por mais que você saia do trilho, às vezes, você tem um foco lá na frente, entendeu? Mesmo que você passe uma semana comendo de forma que não é o adequado, se você tem o foco lá na frente, você vai retornar. O importante é sempre ter o foco de retorno. E é isso eu sempre tive. Então, isso faz parte da minha... faz parte do, sei lá... da minha personalidade, do que eu entendi assim, na minha questão. Eu, como uma pessoa cheia de questões de saúde desde a minha adolescência, eu sempre tive vários problemas de alergia, de doenças, enfim. Então, eu já tive essa visão do que é não ter saúde. Isso é muito ruim, porque você perde a autonomia, você perde o controle da sua vida. Então, eu entendi, a partir desse momento, de 10 anos atrás, que se eu não tivesse o controle, né, esse foco na minha alimentação,
a minha vida não seria legal. Eu ia ter vários problemas, como eu já tinha. Vivia com alergia, vivia com vários problemas. Então, eu sempre tive esse foco. Porque, para mim, ter o controle da minha vida, ter autonomia, ter qualidade de vida, escolher o que eu quero fazer, ter saúde mental, para mim isso é mais importante do que ficar comendo o tempo todo. O prazer do pão, da comidinha instantânea é muito rápido. Então, eu entendi isso há muito tempo. No jejum, 2 gotas de adoçante no café pode atrapalhar sim, viu? Mas eu digo, se você não consegue de outra forma, faz do jeito que você consegue, né? O feito é melhor que o perfeito. Então, eu entendi isso, gente, que a vida, ela é muito mais ampla do que o prazer da comida. Muito. Então, até por isso que algumas pessoas eu entendo que muitas pessoas com poder aquisitivo menor, que não tem muito uma expansão, né, uma possibilidade, uma amplitude de outras oportunidades, elas têm mais facilidade em ficar viciada na comida, porque a comida acaba sendo o prazer mais acessível, mais prático, mais rápido e mais barato. Então, a pessoa fica nesse ciclo vicioso. Mas mesmo assim, para as pessoas que têm pouco poder aquisitivo, quando a pessoa começa a melhorar a sua saúde, a praticar o jejum intermitente, que eu já vi casos de pessoas com muito poucos recursos financeiros e terem sucesso incrível com o jejum, a pessoa começa a ver prazer em outras coisas. Jejum para mim é ótimo, tirar o açúcar, conseguir sentir o sabor de verdade das coisas, é sobre isso. E aí, assim, sei lá, eu falo pra vocês, eu sinto prazer nas pequenas coisas. Eu sinto prazer, por exemplo, eu gosto de pular o meu jump, a cama elástica. Quando eu pulo o jump, eu amo música, né? Eu já compartilhei aqui com vocês, amo música eletrônica, eu amo ouvir a música, eu amo músicas que elevam a vibração, que te deixam pra cima. Sempre gostei muito de música. Então, eu coloco a música ali, dou meus pulinhos, eu me sinto feliz, eu sinto prazer naquilo. E eu me sinto grata porque eu agradeço sempre a Deus por isso. Obrigada, porque eu estou aqui podendo pular, não dependo de ninguém, continuo tendo alegria nas pequenas coisas tão simples. E é isso, a gente começa a descobrir outros prazeres, né? Você começa a apreciar. E a questão do jejum, principalmente pela manhã, por isso que eu amo fazer jejum de manhã, não comer logo que eu acordo, justamente por essa questão da cetose, de você ter essa clareza mental. Aquele efeito maravilhoso que a gente tem do jejum, né? Que você aumenta ali a dopamina, a adrenalina. E só o fato de você aumentar essas químicas no seu cérebro, você já se sente melhor. Certo? Mas a partir do momento que você acorda e come o pão, já era, já foi. Você já quebrou esse efeito do jejum no seu organismo. Você já encheu de açúcar ali o seu cérebro, você não tem essa sensação. Nem de prazer, nem de gratidão, nem de nada. Você já, assim, o contrário, né? Quando você começa comendo pão de manhã, você tem aquele blur mental. Sua mente já tá embaralhada, você já fica meio... E é fisiológico. Eu amo ouvir você, Flávia. Você fala coisas tão lógicas, nutricionista de verdade. Ai, obrigada, Daiane, obrigada. E esse, gente, é o papel, né, da nutrição mesmo. A nutrição real não é o nutricionista. Ele não deve ser... Obrigada. Eu tô falando do pão, ó. Ela começa o dia com pão. Eu tô falando do pão, você vê, ela já tá quebrando o efeito do jejum. Enfim, cada um nas suas escolhas. É engraçado, né, gente? Mas é sobre isso. E eu amo sim essa sensação do jejum. Eu amo, porque a gente estava falando, a nutrição real não é sobre você ter um profissional que vai contar calorias para você, que vai te dizer, ó, você vai comer tantas calorias e vai montar um cardápio. O nutricionista de verdade, ele vai otimizar a sua nutrição. Eu tenho um canal, sim, no YouTube, Eliane. É Jejum Intermitente, o nome do meu canal. Eu acho que Jejum Intermitente Flávia, se não me engano.
O jejum ajuda a perder gordura acumulada, sim, principalmente na barriga, porque ele tem um efeito hormonal que ajuda a reduzir essa gordura teimosa. Então eu digo, a gente que começa a praticar o jejum, a gente começa a ver prazer em outras coisas. Tanto é que eu vejo hoje um movimento até nas igrejas, né? Nas igrejas evangélicas, sobre essa questão do jejum. Eu acho que alguns pastores estão retomando essa importância do jejum na vida dos fiéis, justamente para trazer essa consciência aí que o jejum tem. Nunca consegui mais de 20 horas. Você já usou magnésio? O magnésio é um dos pontos, é um dos suplementos que mais auxiliam no jejum mais prolongado. Muito, ajuda muito. Então, assim, quando a gente vai lá resgatar o jejum bíblico, né? O jejum praticado lá pelos fiéis. Tanto pelos muçulmanos, enfim, né? Tem o mês do Ramadã, que eles praticam jejum o ano todo. Na verdade, eles praticam jejum durante um mês. E depois, durante o ano, eles têm alguns períodos de jejum. Parece que quando a gente está fazendo jejum pela manhã, a gente fica mais sensível. Eu fico mais reclusa, introvertida. Sinto mais compaixão, parece que tô triste. Na verdade, nem é uma tristeza. Depende, até pode ser que tenha essa melancolia. Mas o que eu gosto do jejum pela manhã é como se fosse o meu modo de meditação, de oração, porque a sua mente fica mais focada. Se você digitar engenheiro magnésio, a gente tem uma sugestão ali de alguns tipos de magnésio. Eu gosto muito do magnésio, quando você vê lá as possibilidades, intestino e magnésio. Ele ajuda muito, principalmente nessa questão do jejum. Então, assim, o jejum é uma espécie né, é a meditação do seu corpo, né? Porque a partir do momento que você come, igual eu tava falando, você começa o dia comendo pão, ou comendo coxinha lá da padaria, você já quebrou esse efeito no seu cérebro, né? Então, você já tirou o silêncio da sua mente. Ô, Gabi, só abaixa um pouquinho aí, por favor. Você já tirou esse silêncio da sua mente. Você já interrompeu. Por que isso acontece? A partir do momento que você come um carboidrato, a partir do momento que você coloca algo na sua boca, que já vai uma quantidade de açúcar na sua corrente sanguínea, você já quebrou. Você já quebrou esse efeito dessa clareza, de qualquer coisa. Flávia, tenho 50 anos, perdi uma filha com câncer com 27. Nesse luto, ganhei muito peso e muitas dores. Sempre fiz jejum, mas nesse luto parei, agora voltei. Eliane, me sinto muito, né? Principalmente porque eu sei que a doença é uma das coisas que mais, né, maltrata, é muito triste mesmo. E retorne, só retorne, né? Você teve uma experiência aí, né, de como a questão da doença é muito triste mesmo. E, enfim, é um momento de fazer uma reconexão aí, né, de retornar para tudo, porque realmente, eu falo, o nosso corpo é o nosso maior presente. E essa gratidão que eu comecei a ter foi depois da prática do jejum. Eu comecei a ser uma pessoa mais grata, uma pessoa mais focada. Igual eu falo, gente, às vezes a gente passa por problemas, muitas dificuldades, muitas, não são poucas. Eu já compartilhei com vocês várias vezes. Inclusive, estou passando por um momento bem difícil em alguns sentidos. E eu falo, o que seria de mim se não fosse o jejum? Se não fosse esse estilo de vida, eu realmente não sei como eu estaria. Fui diagnosticada com hipertiroidismo recente. Tem problema fazer jejum? Problema nenhum. Só vai te ajudar. Eliane, voltei a fazer 24 horas 2 vezes na semana. Faço os outros. Já perdi 1 quilo. Entre lá no nosso protocolo detox, Eliane. Faz lá desparasitação. Cuide de você. Cuide de você. É um bom momento para você cuidar de você, voltar para si mesma, refletir. Que quando a gente passa pelas dificuldades, é um momento que a gente tem de aprendizagem, né? De aprender, de melhorar. A gente está nesse mundo, gente, para evoluir. Nós estamos nesse mundo para evoluir, né? A gente não está aqui nesse mundo para
né? Só ter prazer, comer tudo que vê pela frente, né? O nosso propósito é muito maior que esse, né? Realmente, nos dias de hoje, com todas as dificuldades, a gente tem que entender que a vida é muito além da comida. É muito além de ficar esperando o iFood, de ficar lá ansioso e só pensando nisso o tempo todo. E se caso isso esteja acontecendo com você, né? Se você tá nesse momento que você só pensa em comida, que você só quer comer, comece a pesquisar, procure um profissional, faça. A gente tem o nosso modo de consulta. Se você digitar consulta, você vai ser direcionado aí para o nosso WhatsApp para ter informações. Procure informações que vão te ajudar. Se você tá nesse modo que você não consegue parar de comer, procure ajuda. Procure mudar hábitos. Procure fazer coisas que vão te tirar desse modo. Porque eu digo para você, a consequência, a perda de saúde, todas as consequências que podem vir por causa desse hábito de comer, é muito sério, gente. Vocês não têm noção. Jejum ajuda na ansiedade, com certeza. Depressão, com certeza que eu tava falando. Um dos pontos principais que ajudam nesse funcionamento do cérebro mais efetivo, primeira coisa, é a questão do carboidrato, do açúcar. A pessoa que tem... Vocês já ouviram falar que o jejum é uma ferramenta muito utilizada no tratamento de pessoas com epilepsia? Lá nos Estados Unidos tem um hospital chamado John Hopkins. É um hospital que trata crianças com epilepsia. Inclusive tem um filme lá com a Meryl Streep, é um filme muito antigo. Acho que, se não me engano, o nome do filme é Meu Filho, Minha Vida, Tudo pelo Meu Filho. É uma coisa assim. Lá no YouTube tem esse filme. Eu não lembro, mas eu acho que é Tudo pelo Meu Filho. É com aquela atriz Meryl Streep. Gente, esse filme é muito antigo. Lá dos anos 2000, não sei, 99, não lembro. É um filme antigo. Como que é a história do filme? A criança tinha muitos problemas de várias convulsões durante o dia. Vai ficar gravado. Vai. A criança tinha inúmeras convulsões durante o dia e nada resolvia. A Meryl Streep era a mãe da criança. E ela tava naquela angústia. A criança tinha acho que 6 a 7 anos. A criança não tinha vida. Era uma convulsão atrás da outra, uma convulsão atrás da outra. A mulher já tinha tentado de tudo. E a criança sempre ficava hospitalizada. Sempre ficava hospitalizada. E nada resolvia. E cada vez mais tomava mais medicação. E os medicamentos não tinham efeito. Ela não conseguia. Até então ela soube que tinha esse hospital lá, se não me engano, onde esse John Hopkins, eu não me lembro. Alexa, onde fica o hospital John Hopkins nos Estados Unidos? Alexa, cancela, não sei, ela não entendeu. Eu não lembro qual é o estado, mas é um estado que ficava muito longe da onde essa mulher morava. E ela ficou muito interessada, só que como a criança tinha episódios constantes, frequentes de epilepsia, ela tinha a dificuldade, como é que eu vou chegar? Olá, tudo bem, Janaína? Como que eu vou chegar lá nesse estado? Era muito longe. Acho que ela morava na Califórnia, não sei se o hospital era próximo ao Texas. Sônia, digite consulta. Aí o que aconteceu? Ela ficou nesse impasse. Como é que eu vou? Eu acho a dieta carnívora incrível. Principalmente para pessoas muito inflamadas. Eu vou falar até sobre isso agora. Aí o que aconteceu? A médica que estava tratando, o médico que estava tratando não foi a favor dessa possibilidade da criança ir para outro estado. Porque nesse hospital, qual que era o diferencial? A criança... fazia um tratamento, junto com o tratamento tinha uma terapia, tinha uma dieta diferente, que era a dieta cetogênica.
Então, esse hospital, ele é conhecido por tratar crianças com epilepsia com dieta cetogênica. Bom dia, adoro suas dicas, estou no processo de menopausa, hoje faço jejum com suplementos e os sintomas diminuíram muito, gratidão. Que legal, Mariana, qual suplemento você usa? Então, o que aconteceu? Os médicos que tratavam a criança ficaram um pouco receosos, foram contra, enfim. Ela conseguiu achar uma médica que fizesse um laudo que desse um aval para ela poder viajar com a criança, porque os médicos que tratavam a criança não permitiram. Então ela foi atrás, ela conseguiu uma médica, ela fez de tudo para conseguir essa autorização para ela poder viajar com o filho dela. Gente, é muito, e é uma história real, tá? Uma história verídica. Você sofre muito, porque eu digo, as pessoas que passam por doença, elas mudam muito o mindset, né? Quando a pessoa tá doente, a pessoa, ela está disposta a tentar tudo. Então, o que aconteceu? Ela conseguiu chegar lá com muita dificuldade, porque a criança, ela tava quase morrendo. A criança ela permaneceu internada no hospital por mais de 30 dias, à base de aparelhos. A criança não tinha vida, era uma sobrevida. Daí, o que aconteceu? Ela chegou nesse hospital, foi lá pro hospital, e o que o médico falou? Acompanho você há mais de 10 anos, mas tem 2 anos que não consigo focar mais no jejum. Estou com o corpo todo inflamado. Di, faça uma consulta com a gente, viu? Você deve realmente estar inflamada, a gente pode te ajudar. Aí, o que aconteceu? O que o médico falou para ela? Ó, a gente começa a induzir a criança na cetose, que é isso que eu tô falando, reduzir o carboidrato, porque eles começaram a perceber que as crianças que não recebiam açúcar no sangue e que o cérebro não era abastecido por açúcar, por pão, por carboidrato, tinham um funcionamento diferente, que era abastecido através de corpos cetônicos. E isso tinha um efeito muito incrível na questão dos neurotransmissores, de como funcionava esse cérebro. Os neurotransmissores, as conexões, as sinapses, os neurônios, enfim. E o que o médico falou para a mãe? Olha, a gente induz a criança a entrar num estado de cetose mais elevado. Então, a gente coloca a criança num jejum de 3 dias. 3 dias sem comer. Para atingir um nível de cetose mais aumentado. Esse nível de cetose a gente consegue medir. Tem umas fitinhas que você mede na urina. Tem um aparelhinho lá acho que não lembro o nome daquele aparelho. É um aparelho que mede glicose e cetose. Aí as fitinhas da cetose você mede também. Então, o médico orientou, ó, a criança vai ser induzida a entrar a um nível de cetose mais alta. Então, ela precisa de um jejum aí de 3 dias. Então, a criança fez um jejum de 3 dias. E depois, a reintrodução alimentar era gorduras e proteínas. Me perguntaram aí o que eu achava da carnívora. Era praticamente uma carnívora, só que a criança comia ovo, abacate e carnes. Essa era a alimentação da criança. A partir do segundo dia de jejum, a criança não teve mais convulsões. Até mostra no filme. Pesquisem lá no YouTube, tudo pelo meu filho. A criança dormia tranquilamente. A mãe ainda até no outro dia ligou para o médico e falou: nossa, fazia muito tempo que mais de 6 horas sem ter uma convulsão. E aí a história mostra, enfim, a criança teve o controle da doença, ela continuou fazendo a dieta por muito tempo e continuou no controle das convulsões. Justamente por isso, porque o cérebro da criança começou a ser abastecido não pelo carboidrato, pelo açúcar, e sim pela cetose, pelos corpos cetônicos que vêm das gorduras. E aí isso explica muito, né, que hoje a gente vê as crianças hiperativas, sem controle, né, não só nessa questão da epilepsia, enfim, mas as crianças totalmente em desequilíbrio, questão de não ter foco, atenção. Por quê?
Porque estão extremamente inflamadas, né? O cérebro delas é só açúcar, 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 corante, corante, corante. Um monte de produtos alimentícios, de coisas que a gente tem nesses produtos que a gente nem sabe, não é mesmo? E é isso. Então, isso explica muita coisa, o porquê que o jejum tem esse efeito no cérebro de reduzir a ansiedade, reduzir esses episódios de depressão. Porque muitos desses episódios vêm da sua alimentação, da forma que você se alimenta. Então, gente, dificilmente você vai ter uma vida feliz, com gratidão, não uma sobrevida, né? A gente sobrevive, mas uma vida plena comendo um monte dessas porcarias todos os dias. Dificilmente, né? Se isso faz parte da sua rotina. Não estou dizendo que você nunca vai comer, enfim, essa restrição sempre. Eu tô falando de um controle de alimentação, né? De você. E quando a gente faz jejum, isso é claro, né? Como a gente se sente melhor. Todo mundo que faz jejum é um consenso. Eu não ouço ninguém falar, faço jejum, eu fico péssima. Se você tá bem equilibrada, se você tá ali usando os suplementos, né? Suplementando, está equilibrada nutricionalmente, você vai se sentir bem. Porque o nosso equilíbrio de saúde mental vem de um resultado de um corpo em equilíbrio, né? De uma bioquímica equilibrada. Então, imagina, hoje, como que é, né? Você toma um remédio para dormir, aí você toma um remédio para acordar. Aí você acorda meio letárgica e já vai comendo pão de manhã. Aí já dá aquele blur, né? Você chega no trabalho já meio letárgica, né? Então aí você não tem ânimo para fazer um exercício, você tem uma fome constante, não consegue parar de comer, aí sempre tá comendo um doce, sempre tá comendo chocolate. E é isso, aí você vai sobrevivendo, né? Isso não é uma vida, e é uma sobrevida. Eu gosto muito de ver aqueles vídeos que a gente coloca, que eu coloquei aqui do pessoal nos anos 80, anos 90, que dançavam com a música, eram super felizes. Você via no rosto, na feição das pessoas, que elas eram felizes, né? Que estavam ali plenas, alegres, sorridentes. Você não via gente com obesidade. Era natural, isso era o natural. Vocês acham que essas pessoas faziam dieta? Não. Essas pessoas, elas simplesmente não comiam esse tanto de porcaria que a gente come, e não comia essa quantidade exagerada sempre. Eram outros tempos, né? Que essa é a nossa essência, né? Então, eu acredito. Quem aqui... eu olho muito hoje também por esse lado espiritual, que eu acho que as pessoas que buscam essa questão espiritual de uma melhora também são pessoas que estão mais conectadas. Se você digitar magnésio, a gente tem uns combos de magnésio muito legais, tá? Lá nas opções tem magnésio intestino, é um magnésio fantástico que ele é bem completo. Ele tem também os antioxidantes juntos. O que a gente pensou ao bolar esses combos? A gente pensou no fato de que, além de suplementar o magnésio, você tem alguns antioxidantes que ajudam a reduzir a inflamação também, né? Então, a gente sabe que alguns nutrientes são importantes na redução da inflamação. Então, reduzindo a inflamação, reduzindo esses efeitos, você tem mais sucesso e você consegue emagrecer mais fácil. Tem uma paciente minha que, esses tempos atrás, ela era minha paciente e ela retornou com a mãe dela. A mãe dela é uma senhora. E aí a mãe dela teve alguns problemas. Eu acho que a mãe dela teve, se não me engano, foi dengue. Ficou bem debilitada, ficou bem inflamada. O magnésio, ele pode ser usado de manhã e também à noite, tá? Não tem contraindicação. Eu uso geralmente 2 vezes ao dia. Então, ela veio, trouxe a mãe que teve alguns problemas de saúde e, enfim. Aí ela me relatou que ela fez a suplementação e ela também fez uns injetáveis de vitamina D, de várias coisas que ela falou, Flávia, eu me senti tão bem. E eu percebi que eu desinflamei tanto que depois dessa suplementação eu perdi 6 quilos.
Eu continuei ali com jejum, eu tava meio estagnada. Depois que o meu corpo deu uma desinflamada, eu perdi 6 quilos muito facilmente. Muito mais fácil do que antes. Sandra, digite magnésio e tem lá a opção magnésio e intestino. É um combo bem legal. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui dele. Esses dias eu salvei. Deixa eu ver se eu encontro. Ô, Gabi, falando nisso, chegou o magnésio lá na portaria. Pega lá pra mim. Gente, eu tô sempre comprando magnésio, encomendo magnésio. A louca do magnésio. Magnésio não falta, de jeito nenhum. Deixa eu ver aqui. Não tô com... Será que eu consigo encontrar a imagem? Ai, gente. A minha galeria tem 1 milhão de imagens. Não, tá mais pra trás mesmo, real. Pera aí que eu já vou achar, gente. Eu tenho que achar essa imagem. Deixa eu ver, magnésio. Magnésio, aqui. Meu Deus, 200 mil anos depois. Que eu fiz tanto material de magnésio e o que eu quero encontrar eu não acho. Triste, gente. Mas eu vou, se eu não conseguir achar aqui, eu vou postar nos stories. Ah, consegui achar. O que eu achei aqui foi esse aqui, ó, sem dor de cabeça. Esse aqui, ó, ele tem o dimalato, tem o potássio, que ele também ajuda na questão da dor de cabeça e na cãibra. Tem o ácido clorídrico, que também é ótimo ali na parte do funcionamento da digestão. E vitamina B6. É um combo aqui com várias coisas, tá? Ele é muito interessante. E ele ajuda a reduzir aqui também a dor de cabeça. Tem todos esses itens. Se você digitar magnésio, você pode pedir por esse, sem dor de cabeça. Tem um também que é o intestino. Você vai lá pegar o magnésio. Então tem o para o intestino, tá? Então esse é o tipo aí do magnésio específico para dor de cabeça. Lá tem outros tipos, tá? Mas para quem sente mais esse desconforto da dor de cabeça, do desconforto, da cãibra, daquela irritabilidade, esse eu acho que é o melhor. O do intestino é mais para quem tem um pouco de constipação, enfim. Parei de usar remédio e para dormir depois de fazer a dieta cetogênica. Usava remédio há 15 anos, viu? Esse é o comentário da Cupertino Ribeiro. É sobre isso. É sobre o seu cérebro, ele muda completamente quando você faz jejum, quando você melhora a sua alimentação e quando você suplementa. Eu já vi pacientes me relatando que também melhoraram o sono utilizando o magnésio junto com a melhora da dieta. Tá, gente? E é o que eu falo. Nós temos essa questão de... o que acontece? Quando você toma remédio por muito tempo, os efeitos colaterais, eles são muito drásticos, né? Eu falo, suplementação não tem efeito colateral. Você vai precisar utilizar por muito tempo da sua vida, sem efeito. Então, só tem benefício, entende? Tomo vitamina D 10 mil, você acha que é a dose alta? Daiane, você tem que acompanhar no seu exame quanto que tá lá no seu exame. Não é nem a dose, porque tem gente que precisa de mais dose de vitamina D, tem gente que precisa de menos. O importante é você medir lá o quanto de vitamina D você fica na sua corrente sanguínea, tá? Quantos nanogramas ali você consegue acumular. Porque tem gente que precisa de 10 mil, tem gente que precisa de 2 mil, tem gente que precisa de 1.000. Dependendo, quando você tem que ver o nível que tá lá no seu exame sanguíneo. Aí você vai ter uma noção melhor o quanto isso, né, o quanto essa dose é eficiente para você, tá?
O ideal é que o nível de vitamina ali no sangue fique acima de 50, 60. Então, você tem que ver se essa dose você consegue alcançar. Se você chega próximo do 100 ali, que é o limite, né? Então, o ideal é você ver se essa dose está de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então, se você digitar magnésio aí e optar por o sem dor de cabeça, é essa fórmula aí que a gente vai ter. Então, é uma fórmula bem especial para quem faz jejum, né? Que é a maior dificuldade aí, a dor de cabeça. E quando, na verdade, às vezes a pessoa só de retirar os carboidratos, ela vai ter essa transição aí de adaptação e pode ter dor de cabeça também. Então, é um suplemento que vai ajudar muito. Viu, gente? Então, é isso. Eu vou deixar essa live salva. Espero ter ajudado vocês aí. Que vocês pensem, reflitam sobre o propósito de vocês. Eu tenho estudado muito sobre essa questão espiritual. E as pessoas que têm a melhor... Assim, a melhor situação na vida é as pessoas que vivem um propósito, né? As pessoas que têm um propósito. Ou seja, um propósito familiar, um propósito pessoal, um propósito profissional, um propósito espiritual, não sei, né? Então, as pessoas que têm essa clareza do seu propósito na vida, essas pessoas, elas vão viver melhor, né? Não estão aqui no mundo só vagando e só pra xingar os outros na internet, né? Igual esses haters aí, que parece que estão vagando no mundo, só estão aí querendo espalhar o que é ruim, né? Vir ofender, ameaçar, criticar, zombar, diminuir. Tem gente que vive pra isso. Então, infelizmente é isso, né? Mas que cada um encontre aí o seu propósito. E eu só falo claramente, nosso propósito, Deus não nos criou para viver comendo fast food. Deus não nos criou para ver a gente comendo tudo de... Abre aqui, só rasga pra mim. Deus não criou a gente pra gente ficar no sofá, sentado, sem expectativa de vida, sem ânimo, depressivo, compulsivo. Com certeza Deus não te criou para isso. Eu tenho certeza disso, que não foi esse o propósito. Comprei o meu desparasitador. Gente, aqui agora é só desparasitação. Deixa eu ver. Meu magnésio maravilhoso aqui. É sobre isso. Acabou de chegar o meu aqui sem dor de cabeça também, ó. Uhul! Pessoal, então vamos lá. Vou deixar essa live salva aqui, né? E peço a vocês que sempre façam orações, reflitam sobre as pessoas, sobre a vida de vocês. Eu tenho percebido, né, que nós estamos vivendo momentos muito difíceis em relação a isso, porque as pessoas estão muito doentes. Muitas mortes precocemente, muitas pessoas inflamadas, né, é um momento muito, muito delicado no mundo em geral, e que a gente tenha cada vez mais resiliência, sabedoria para a gente fazer nossas melhores escolhas, para a gente pensar muito bem na nossa vida e estar preparados também, né, para auxiliar até outras pessoas e também para ser luz no caminho de outras pessoas, porque se as pessoas tivessem essa mesma informação, né, assim como essa questão do remédio é tão difundido, tudo é remédio, vou lá e comprar o remédio, a indústria, essa lavagem cerebral, se as pessoas tivessem esse mesmo estímulo a melhorarem seus hábitos, a cuidarem das suas vidas, a praticarem uma atividade física, a fazer jejum intermitente, a suplementar, muitas pessoas nem precisariam de remédio, né? Mas a gente sabe que existe um apelo comercial, industrial, assim, muito forte, né? É uma lavagem cerebral de verdade. Então, por isso que muitas pessoas nem conseguem perceber isso, né? E por isso estão aí militando, xingando, se ofendendo por tudo, até com pessoas que estão aí difundindo informações para ajudar, né? Sobre isso. Beijo, até mais, gente. Tchau, tchau.